Olá a todos. Provavelmente, todos já temos uma opinião formada quanto à questão se temos muita sorte ou não. No entanto, existem algumas situações em que é consenso que algumas pessoas realmente tiveram muita sorte em determinados casos, e hoje veremos exatamente alguns desses casos no mínimo curiosos. Então se arrume confortavelmente em seu sofá, pois agora veremos os 5 casos de pessoas mais sortudas. O momento em que Matthew Bryce ouviu o helicóptero sobre sua cabeça, se tornou o mais feliz de sua vida, pois nas últimas 32 horas antes do resgate foram como um filme de terror. Poucos minutos antes ele havia admirado o pôr do sol, totalmente convencido de que esses seriam os últimos raios solares que ele veria em sua vida. Em certo momento parecia que o helicóptero estava voando para longe, e naquele instante tudo dentro de Matthew se fechou em silêncio e horror. Vou te contar como tudo aconteceu. Tudo começou na manhã de um domingo comum de 2017. O jovem Matthew Bryce, que vive na cidade de Ardrui, na Escócia, foi dar um passeio na praia mais próxima, desejando passar seu tempo com seu hobby favorito, que é surfar. Encerou a prancha e foi ao encontro das ondas. O problema é que o vento e as fortes correntes marítimas o arrastaram para muito longe da costa em segundos. Todas as tentativas de voltar para a praia foram inúteis. Ele até tentou ainda assim continuar nadando mesmo sabendo que não ajudaria mais, pelo menos isso ajudaria ele a se aquecer. Ele novamente teve esperanças quando um barco de pesca surgiu no horizonte, mas a esperança morreu e foi embora junto com o barco. Acontece que os pescadores não notaram Matthew. No final, as ondas o levaram para 21 quilômetros da costa da Escócia. A solidão e o desespero acabaram o consumindo por dentro, pois durante 32 horas não havia nada ao seu redor além de água. Sem um milagre, Matthew sabia que não sobreviveria a mais uma noite em mar aberto. Por muita sorte, os socorristas chegaram na hora exata. Na segunda-feira por volta das 8h30 da noite, ele foi encontrado. Quando foi perguntado se ele voltaria a surfar, ele respondeu que já teve o bastante. Não sabemos quanto a você, mas já chegamos à conclusão que o passatempo em alto mar é cheio de seus perigos. A maioria das pessoas está preocupada em se deparar com tubarões, mas o que aconteceu com o Emir Shin o mostrou que as baleias podem ser igualmente perigosas. O segundo sortudo do nosso vídeo foi mergulhar na costa da cidade Port Elizabeth, na África do Sul. Ele apenas queria filmar os famosos cardumes de sardinhas, mas em um certo momento um enorme intruso surgiu. Uma enorme baleia jubarte surgiu. Depois disso nosso protagonista mal teve tempo de pensar em algo. De repente ele estava em uma escuridão total. Ele disse que sentiu uma enorme pressão em volta da cintura. Não era apenas ele quem havia se interessado pelas sardinhas naquele dia. A enorme baleia resolveu se alimentar dos peixes, mas acidentalmente acabou engolindo o homem junto com o cardume inteiro. Felizmente para o nosso sortudo, as baleias, apesar do seu tamanho, têm a garganta muito estreita para engolir uma pessoa. Em pouco tempo a própria baleia percebeu o erro e soltou o homem. Ele disse que sentiu quando foi arrastado para a boca da baleia por algumas toneladas de água. Só depois de escapar é que ele percebeu o tamanho do perigo que ele havia passado. Ele poderia ter sufocado muito fácil, e o peso dessas baleias atinge facilmente as 30 toneladas, podendo assim ter esmagado o homem com muita facilidade. Ele escapou apenas com um enorme susto, mas ganhou uma história bem interessante para contar a todos. Quando vamos jantar em um restaurante, já sabemos que a carteira ficará mais vazia ao pagarmos a conta. No entanto, parece que um morador de Nova Jersey chamado Hickintosh é uma exceção. Certa vez em um restaurante ele fez o pedido de seu prato como de costume. Comeu as melhores ostras de sua vida. Enquanto ele conversava com um amigo que estava o acompanhando, ele sentiu algo estranho em sua boca. Era um objeto redondo e sólido. Por isso ele logo pensou que era o dente de alguém por causa de um ponto preto que o objeto tinha de um lado.
my God. Não. As coisas para ele foram muito mais interessantes. Ele havia acabado de encontrar na ostra uma verdadeira joia. O chefe do restaurante disse o quão raro e quanta sorte o nosso amigo tinha. Há 28 anos ele era cozinheiro profissional. Durante todo esse tempo esse era o segundo caso que ele havia presenciado. O valor da pérola era de alguns milhares de dólares. Ou seja, ele teve seu jantar pago em algumas milhares de vezes. Ele disse mais que guardará a pérola como se fosse um talismã. Não. Esta história começou no dia 7 de julho de 2018. Foi no dia em que a americana Angela Hernandes, de 23 anos, deixou a cidade de Portland, no estado americano de Oregon, para visitar sua família na Califórnia. A viagem não deveria demorar muito, mas a jovem não chegou ao seu destino naquele dia, nem no dia seguinte nem depois. A última mensagem que ela havia enviado do celular foi para sua irmã, uma simples mensagem dizendo "vou sair". Ela só pôde contar o que aconteceu uma semana depois, e o fato dela conseguir falar faz parte da sua sorte. O que aconteceu é que quando ela já estava na Califórnia, a jovem viu um animal no meio do caminho, e uma curva acentuada fez com que ela saísse da estrada. O jipe da jovem caiu em um penhasco de cerca de 60 metros. Ela disse que a única coisa que lembrava era de sentir uma dor muito forte em todo o corpo e a água que molhava suas pernas. O carro ficou escondido dos olhos das pessoas por rochas íngremes. Por um milagre ela ainda encontrou forças para quebrar uma janela e sair para fora do carro. Quando ela chegou à costa, perdeu a consciência imediatamente. Ela não sabia, mas passaria 7 longos dias naquela situação. Durante todo esse tempo ela ficou debaixo de um sol escaldante, com sede, com fome e com dores terríveis. O maior horror dessa situação era que todos os dias passavam pessoas bem perto de onde ela estava. Ela não podia nem mesmo ser ouvida de onde estava. A ajuda chegou quase no último minuto. Por acaso um casal que explorava a área encontrou o carro dela. Quando eles a viram entre as pedras, ela disse ter se sentido nos céus. Ela foi resgatada e, apesar dos ferimentos graves, sobreviveu. Já esta outra história é muito difícil de se crer. Um jovem residente da cidade de Mobile, no estado americano do Alabama, se viu em uma situação que quase pôs fim à sua vida. Trenton McKinley, de 13 anos, foi atropelado por um trailer que tombou sobre ele. Tudo que ele lembrava era de cair no chão de concreto e depois o ferro maciço caiu na sua cabeça. Depois disso, uma escuridão total tomou conta de sua mente. Foi esse o tempo em que o jovem ficou inconsciente no hospital, depois que os médicos milagrosamente o trouxeram de volta à vida. No entanto, a situação ainda era avaliada como crítica. Os médicos até disseram aos seus pais que ele nunca mais seria o mesmo. O seu cérebro não tinha oxigênio suficiente e por causa disso ele estava morrendo lentamente. Levou 2 meses para que seus pais tomassem uma difícil decisão. Se caso seu filho não se recuperasse, e os médicos fossem desligar os aparelhos, eles doariam os órgãos de seu filho para ajudar outras pessoas. Existem muitas crianças no mundo à espera de um transplante de órgãos com urgência. Já havia até 5 candidatos para os órgãos do garoto. Quando os pais do jovem assinaram os termos para que ele se tornasse um doador, a vida resolveu lhes mostrar o quão imprevisível ela pode ser. Por um verdadeiro milagre, o pequeno garoto conseguiu superar a morte e seu cérebro começou a mostrar sinais de vida. O adolescente passou a respirar por conta própria. E depois se recuperou completamente. Foi assim que a sorte sorriu para ele quando a morte já estava bem próxima dele. Nessas imagens o garoto já aparenta estar bastante saudável e se recuperando rapidamente. Bom, caso você já tenha passado por uma situação parecida, conte para nós nos comentários situações onde a sorte tenha te ajudado e até mesmo salvado sua vida. E já sabe, se for novo no canal, se inscreva e nos ajude com seu like. Por hoje é só, até o próximo vídeo.